58% da arrecadação do país vem da base do consumo. Nós temos estudos hoje, do IPEA e outros institutos, que da carga tributária brasileira, até 2 salários mínimos, o nosso cidadão brasileiro, o rico cidadão brasileiro que ganha 2 salários mínimos, paga 48% de carga tributária. 48%. E aquele que ganha acima de 30 salários mínimos paga 26% de carga tributária global, somando consumo, renda e propriedade. Ora, esse é um país injusto, anticristão, que tributa o dobro os pobres do que tributa os mais ricos da sociedade. Então, a reforma que nós temos presentemente apresentada pelo governo passado, estou falando do governo atual do Lula, o anterior do Lula e o anterior dele, que era o Fernando Henrique, nunca fizeram justiça tributária e justiça social. As propostas eram meramente rearranjos de tentar minimizar os efeitos maléficos do imposto canalha, que é o ICMS e o COFINS e o IPI. Ora, nós temos hoje a oportunidade de absorver alguns ensinamentos mundiais. A União Europeia tributa a renda em 34% das suas receitas. Da arrecadação total na União Europeia, 34% vem da renda. A OCDE, que é a União Europeia Ampliada, 36%. O Big Brother, Bad Brother, 48,5%. 48,5%. É por isso que as crises econômicas e essa questão da formação de preço nos Estados Unidos é irrelevante. Eles têm um imposto de ponta, que é o tax dele, o sales tax, que não altera na formação do preço, não altera a concorrência. O nosso sistema tributário canalha interfere na formação de preços, porque aqui é o país do esperto. Quem pode mais, chora menos. Quem pode mais tem incentivo fiscal federal, estadual e municipal. Quem não pode, sacode. Como é que nós salvamos a economia brasileira nesses últimos 12 anos? Senão o próprio Plano Real teria ruído. Foi quando nós instituímos o Simples, em 96, e ele realmente... E eu falo de cadeira aqui, de cátedra. Eu ajudei a aprovar o Plano Real. E o Plano Real, ele pecou em muitos pontos que não foram feitas as mudanças que deviam ter sido feitas. E esta é a mais grave do sistema tributário, que permanece até hoje. Se o sistema tributário brasileiro fosse igualzinho da União Europeia ou igualzinho dos Estados Unidos, o Brasil estaria crescendo a 10% ao ano, como a China há muitos anos. Porque o sistema tributário inibe a concorrência, a formação de preço. Ele carteliza, oligopoliza, monopoliza, e aí que entra outra parte da minha fala. No Brasil de hoje, somente os monopólios, oligopólios e cartéis e as empresas com incentivos fiscais conseguem sobreviver nessa concorrência predatória. Nós salvamos a micro e pequena empresa. O sistema cooperativo tem suas vantagens, que também acaba dando uma estabilidade na concorrência entre as empresas. Mas o sistema cooperativo no Brasil ainda é tímido. O sistema financeiro não tem nem 3%, 4%. No Japão, né, é 60%, 70% do sistema financeiro vem de cooperativas, de crédito. Então, o sistema cooperativo é uma esperança de solidarismo, de fraternidade, de participação da sociedade brasileira. A micro e pequena empresa, se ela for fortalecida como nós estamos agora, falta aprovar, Virgílio, mais um projeto que está na pauta, com o Pimentel nós estamos trabalhamos junto com o SEBRAE. Nós podemos dizer que daqui a 10 anos, a participação relativa da micro e pequena empresa, que é de 20% do PIB, poderá ser de 40%. Teremos uma imensa classe média de micros e pequenos empresários que poderão ser grandes empresários amanhã, como tem na Europa, na Itália, especialmente, esse processo. Que no modelo brasileiro,
Daqui a pouco, somente as grandes empresas mundiais tomarão conta de todo o segmento, de todos os setores do Brasil. De todos os setores do Brasil. Da economia. Você pode pegar os grandes segmentos, que eu tenho trabalhado isso muito e muito, muito. Então, e a Previdência? Nós abrimos a Previdência INSS estadual, tributos de INSS estadual, de federal e municipal. Encontramos 17,5% da arrecadação na estrutura previdenciária. Eu considerei contribuição previdenciária no consumo. Uma parte dessa tributação, quando ela é direta do empregado, ela age como um imposto de renda. Quando ela é como a contribuição patronal, ela age como um imposto de consumo. Então, ela vai para o preço. Tá? Fica bem claro isso. Então, eu fiz essa divisão para dizer que os 58% de carga do consumo poderá ter mais 8%, que é a tributação patronal que vai para o preço. Então, nós podemos dizer, e vai para o preço, vai para o consumo. Torna mais regressivo ainda o sistema. Na soma das bases tributárias, propriedade 3,16%, renda 21,3%, consumo 58%, previdência 17,5%. Não conseguiu mesmo, né, implantar? Hã? Na judiação. Então, incentivos fiscais, sonegação, elisão e corrupção destruíram totalmente o sistema tributário. Destruíram a competitividade, a formação de preço. Os pobres pagam o dobro do que pagam os ricos no nosso país. A nossa economia de mercado é uma fraude. Quem pode mais, chora menos. O contencioso judicial no Brasil é gigantesco. Olha o contencioso administrativo e judicial. Tem mais de R$ 1 trilhão. Mais de R$ 1 trilhão. Se você juntar Estado, município e União, o crédito bancário tem 30% de carga tributária. Isso é inadmissível. Então, a regressividade. O que eu proponho é trabalhar um sistema misto, diminuir a regressividade, aumentar a progressividade, utilizar várias experiências consagradas do Brasil. Experiências consagradas. Primeiro, o da movimentação financeira, como o Virgílio colocou no final da sua fala. Em 2002, em diante, eu passei a defender, em definitivo, esse modelo da movimentação financeira versus contribuição previdenciária patronal. Você calibra na alíquota que você quiser, desde que você deixe neutra a contribuição de movimentação financeira. Se você deixar ela neutra, deduzir ela da contribuição patronal, você deixando ela neutra, você cria uma sinergia e vai tirar, com a redução da alíquota, você pode fazer de duas formas. Declaratória, a empresa que pagou o IMF, ela vai lá, ela acredita e debita com a sua movimentação financeira. Ou você simplesmente reduz a alíquota e estabelece uma movimentação financeira, a alíquota de 0,8 ou de 1. Aí eu trabalhei com 0,76, que eu só trabalhei lá na frente, eu faço uma modulação das bases tributárias e trabalho com um sistema tributário onde eu fiz uma simulação assim, tiraria 10 pontos da tributação do consumo, jogaria na renda. A renda de 21 ia para 31. Ainda ficaria menor do que a União Europeia, que é 34. E trabalharia com o IMF de 8,5% da arrecadação, tiraria do INSS patronal. Então, nós ficaríamos, o INSS ficaria com 10% da arrecadação, 10,7%, e o IMF 8,55%. IPT, os impostos de propriedade igual, e trabalharia com a seletividade. A experiência da movimentação financeira, que é a tese do Marco Cinta, defendida pelo Flávio Rocha, introduzida no texto pelo Adílio Jatene, com a força moral que ele teve, e que acabou se transformando num imposto de grande eficiência e de grande qualidade. Eu sempre defendi que a movimentação financeira, não é de hoje, dentro do meu partido, do PSDB, da oposição, do governo, que deveria ser um tributo a ser utilizado. Não é um tributo, ele é uma ferramenta. Ele não é um tributo.
Ele é uma ferramenta. Se você apertar um ponto na tributação, você arrecada, né, 100 bilhões. Porque as transações de 0,38 deu 38 bi, significa que temos 10 trilhões de transações no ano. 10 trilhões de reais de transação. Para 0,38 vezes 10 trilhões, 38 bilhões. Se você pôr um ponto, você arrecada 100 bilhões. Por 2 pontos, você arrecada 200 bilhões. Claro, eu entendo que nem tanto ao mar, nem tanta terra, você não pode trabalhar como o Marco Sintra sempre quis trabalhar, e por isso que nunca foi, de fazer a fusão da experiência dele com a experiência, com a tese do Luiz Roberto Ponte, que foi uma tese consagradora também da seletividade. Aliás, a seletividade já está no texto constitucional, tanto no ICMS quanto no IPI. Ele será seletivo de acordo com a essencialidade do produto. Então, eu trabalhei a seletividade de uma forma em que abri o ICMS. E quando nós abrimos o ICMS, nós vimos coisa extraordinária. Quer dizer, ao abrir o ICMS, nós percebemos que a energia elétrica, o combustível e a comunicação representa hoje 42% da arrecadação do ICMS. Cigarro, bebidas, veículo, eletroeletrônica, eletrodoméstico, pneus e autopeça, mais 25%. Então, 67% da arrecadação já são seletivas de 10 itens da economia. Ficaria remanescente 32%, 33%. Ora, toda essa parafernália que o Bernardo Api e que tudo nós discutimos todos esses anos, nesses últimos 20 anos no Brasil, do IVA, é para 1/3 do tributo. 1/3, que tem 400 mil itens. Ora, pela razoabilidade, pelo princípio da racionalidade, é óbvio, se você colocar uma reengenharia fiscal, financeira, na energia, combustível e comunicação, hoje, de 20% a mais de tributação na energia, combustível e comunicação, você zera a tributação de 400 mil itens.